Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus. Creio que o Senhor Jesus falará conosco de uma forma clara e objetiva. Não falará aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O texto que eu quero expor é 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. E o tema dessa mensagem é como crescer espiritualmente. Como crescer espiritualmente. Leiamos. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Verso 2. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite puro espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Verso 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. Eu gostaria de fazer uma pequena oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero entrar na Tua presença, Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar na beleza da Tua santidade. Fala conosco através da Tua palavra. Vem nutrir a nossa alma. Vem alimentar nossa alma através da Tua palavra, porque Tua palavra é alimento. Pai, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, o crescimento espiritual vem por meio da ruptura com as práticas de pecado que marcaram a nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. Quando nós éramos do mundo, andávamos na prática do pecado. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos de nossas paixões pecaminosas. Andávamos no caminho das trevas, da escuridão. Mas quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente e Salvador, nós se tornamos novas criaturas. Nós abandonamos o pecado. Nós abandonamos aquilo que Deus não gosta, não se agrada. E quem escreve essa carta é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta no ano 63 depois de Cristo. Pedro, ele foi o líder da igreja, o cabeça da igreja. E Pedro escreve essa carta para um povo que estava passando por provações, dilemas, problemas. E essa carta é muito interessante, principalmente no texto que eu acabei de ler. Nós aprenderemos hoje como nós cresceremos espiritualmente. O primeiro ponto
da mensagem é: para nós crescermos espiritualmente, temos que abandonar a maldade. Leamos o verso 1. Portanto, livre-se de toda maldade. Meu irmão, a palavra maldade significa o desejo de causar dor, de causar o mal, o próximo. Então, Pedro está nos ensinando a mim, a você, a abandonar a maldade. Meu irmão, nós temos que amar o próximo. Qual é o segundo maior mandamento? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você diz: eu amo a Deus. Eu faço uma pergunta: você ama o próximo? Não. Então você não ama a Deus, porque todo aquele que ama a Deus amará o próximo. Quem ama o próximo respeita, ajuda, tanto financeiramente, como espiritualmente, como pregando a palavra. Irmão, se nós não amarmos o próximo, é uma evidência que nós não nascemos de novo. É uma evidência que nós não nascemos do alto, de cima. Portanto, Pedro manda nós despojarmos a maldade. A palavra despojando ou despojar, no grego, é apatonoi, que significa deixar de lado. Se refere ao gesto de tirar uma roupa e colocar do lado. Então, Pedro está falando aqui para nós arrancarmos de nós a maldade. A maldade. Segundo ponto, Pedro aqui no texto, ele manda nós se despojarmos do dolo. Leamos. Em outra tradução está engano. Livre-se de toda maldade e de todo dolo ou engano. Pedro está falando aqui para essa igreja abandonar o engano, o dolo. E Pedro também está falando para mim e para você: abandonem a maldade, o dolo. Essa palavra significa, aliás, era usada como... Essa palavra significa conseguir algo com atos tortuosos a fim de conseguir o que deseja. Será que nós conhecemos pessoas assim? Engana as pessoas para obter o que ela deseja, anela, anseia. Então, nós temos que abandonar o engano. Temos que ser verdadeiros. Temos que andar na justiça. Deus não quer que o engano, o dolo, habite em nós. Porque o engano nos engorda. Nos deixa sujos espiritualmente. O engano, ele deixa
imundo, nossa mente, nosso coração. O pecado, ele é maligníssimo. É mais cruel do que o câncer. Por quê? Porque Deus teve que matar, moer seu filho na cruz por causa dos nossos pecados. Portanto, abandonemos o engano, a maldade. Agora Pedro vai mandar nós abandonarmos a hipocrisia. Pedro aqui escreveu essa carta para crente, não foi para ímpio. Leamos. De todo engano e hipocrisia, Pedro manda essa igreja arrancar a hipocrisia. E também está falando para nós arrancarmos a hipocrisia. Meu irmão, a palavra hipócrita no grego é hipócrites, que significa, descreve um ator. Alguém que o tempo todo está representando a comédia, que sempre está ocultando os seus verdadeiros desejos. Hipocrisia é fingimento, ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade. É fazer da vida um palco para representar o papel, buscando os aplausos. Portanto, meu querido e amado irmão, abandonemos a hipocrisia. Sejamos verdadeiros. Tudo aquilo que nós pregarmos, que nós possamos viver. Muitas pessoas pregam dessa forma. Meu irmão, ame a sua esposa, mas ele não ama, hipócrita. Meu irmão, estude a palavra, mas ele não estuda, hipocrisia. Meu irmão, não se embriague, é pecado, mas ele se embriaga, é hipócrita. Ele fala uma coisa, ensina uma coisa, mas não vive aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou. O hipócrita fala uma coisa e sente outra. Portanto, meus queridos amados irmãos, abandonemos a hipocrisia. A Bíblia diz que os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Tudo aquilo que nós pregarmos, temos que viver. Se nós não vivemos aquilo que nós pregamos, somos hipócritas. E Jesus, ele chamou os sacerdotes, os líderes religiosos, os escribas de hipócritas, porque eles pregavam e não viviam. E eles davam mais prioridade às coisas externas do que às coisas internas. Meu irmão, se você está andando na hipocrisia, se arrependa hoje. Se você está andando na maldade, se arrependa hoje. Deus quer ver você firmado nele, vivendo a sua palavra. Agora Pedro, ele vai nos falar aqui no texto para nós abandonarmos a inveja. Leamos o verso 1, parte C. Se livrem de toda inveja. Olha só, Pedro está mandando essa igreja e nós despojarmos da inveja. A palavra inveja descreve o sentimento mesquinho que quer ocupar o lugar do outro. Você conhece pessoas assim? Ou você é assim? Você está na sua igreja. O irmão foi consagrado a obreiro, a diácono, foi consagrado presbítero, evangelista e pastor. Aí você, era eu que deveria ser consagrado. Em vez de você se alegrar, você fica triste. Você
fica triste porque você quer ficar no lugar do irmão que foi consagrado por Deus. O irmão, isso é inveja. Se você tem esse sentimento mesquinho, arranque de sua vida. Inveja também corresponde o desejo de querer o que outro tem. Inveja também é ver o irmão sendo abençoado. O irmão ganhou uma casa, um carro, uma moto, ganhou uma esposa. E você, em vez de se alegrar, começa a ter inveja do irmão. Meu irmão, inveja é pecado. Temos que arrancar a inveja de nossas vidas. Isso não agrada a Deus. Quando Deus abençoar os nossos irmãos, temos que se alegrar, temos que glorificar, exaltar, bendizer a Deus, porque Deus está sendo benevolente e amoroso para com eles. Portanto, abandonemos a inveja. Abandonemos a inveja. Agora Pedro vai mandar, aqui no texto, vai nos falar para nós abandonarmos a maledicência. Verso 1, partes D. Se livrem de toda espécie de maledicência. O termo maledicência no grego é katalia, que significa falar mal. Quase sempre com o fruto da inveja instalada no coração. E normalmente quando a vítima não está presente para se defender. Irmão, temos que falar bem dos nossos irmãos e irmãs. Temos que amá-los. Maledicência é pecado. Maledicência também significa caluniar o irmão. O irmão, por exemplo, foi no shopping. E lá ele foi conhecer uma varoa de sua igreja. Eles marcaram um encontro. Aí você vê lá o irmão no shopping ou na praia conversando com a irmã. Aí você vê, já começa a pensar, o irmão está fornicando com a irmã. Eu vou contar para os irmãos da minha igreja, para as irmãs da minha igreja. Ele começa a esparramar, caluniar o irmão, difamar o irmão. E o irmão não fez nada, estava lá, só lá, dialogando, conversando, mas foi caluniado. Meu irmão, temos que abandonar a maledicência. A maledicência não é de Deus. E a palavra maledicência também significa, salvo engano, diabo. E a palavra diabo no grego é diabolos, que significa caluniador. Não calunie ninguém, não. Se você vê o irmão pecando, a irmã pecando, o pastor pecando, o diácono pecando, não conte para ninguém, não. Conte para Deus, porque Deus pode perdoá-lo, restaurá-lo e tirar a cegueira espiritual. Pois bem, agora Pedro passa daquilo que nós devemos despojar para aquilo que nós devemos desejar. O que eu falei foi o seguinte: para nós crescermos espiritualmente, nós temos que abandonar a maldade, a maledicência, a hipocrisia e a inveja. Primeiro. Agora, segundo, para nós crescermos espiritualmente, nós já abandonamos. Agora,
temos que desejar. Desejar o quê? O alimento. Verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite puro, para que por meio dele cresceste para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Então, meu irmão, para nós crescermos espiritualmente, nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Um bebezinho, quando ele está com fome, ele começa a chorar. Chorar, porque ele está com fome. Ele quer beber o leite materno de sua mãe. Se ele não beber, ele fica chorando. Então, meu irmão, Pedro está nos ensinando aqui que nós temos que ser um bebê. Desejar ardentemente o leite, ou seja, a palavra de Deus. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. E é interessante que o crescimento espiritual decorre daquilo que evitamos e também advém por aquilo que nos alimentamos. E essa palavra ardentemente significa um desejo intenso, como da costa que deseja pelas águas tranquilas. Meu irmão, nós temos que desejar ardentemente a palavra de Deus. Temos que ter fome de Deus. Temos que estudar a palavra. Tem pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que ela vai fazer é pega o celular, abre, entra na internet, vai ver fofoca, tragédia, imoralidade, coisa indecente. Outros vão assistir filme, série, jogo de futebol. Essas pessoas fazem isso porque elas não têm fome, sede da palavra de Deus. Jesus falou para Satanás, Mateus 4:4, Satanás, nem só de revelações, visões, profecias, curas, pulos, línguas vive o homem. O homem vive é da palavra que sai, que vem, que emana da boca do benevolente, do eterno, de Deus. Meu irmão, uma pessoa que não tem fome da palavra é uma evidência que ela não tem o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo levará ela a estudar a palavra, conhecer mais seu Deus, conhecer as promessas de Deus. Ela vai ter fome de saber o que é, como será o arrebatamento, quando será. Ela vai procurar estudar a doutrina da ressurreição, como será a ressurreição. Ela vai começar a estudar se Jesus é Deus. Vai estudar cristologia, ramastologia, soteriologia, eclesiologia, bibliologia, teutologia. Ela vai estudar. Se você perguntar, os irmãos e as irmãs que não estudam a palavra, se você perguntar assim, Jesus era Deus ou homem Deus? Não sei. O que acontecerá no arrebatamento? Não sei. Jesus tinha quantos discípulos? Não sei. Como eram os nomes deles? Não sei. A Bíblia tem quantos livros? Não sei. Línguas originais? Não sei. Agora, se você perguntar, você torce qual time? Flamengo. Você sabe os nomes dos jogadores? Sei, de todos. Se você perguntar, você assiste a novela da Marimar, Maria do Bairro? Assisto. Você sabe os nomes dos atores, atrizes? Sim. Mas não sabe nada de Bíblia. Um pássaro, ele voa com 2 asas. Com uma ele não voa, mas com 2 sim. Então, meu irmão, não é só orar, é estudar. Porque seremos uma águia que voaremos altos. Seremos cristãos fortes espiritualmente. E nós derrotaremos Satanás.
Porque nós estudamos a palavra. Porque o nosso mestre Jesus derrotou Satanás através da palavra. Ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Glória a Deus. E é interessante, os bebês recém-nascidos agem como a sua vida dependesse da próxima refeição. Meu irmão, assim também os crentes devem mostrar anelo, desejo pela palavra de Deus. Devemos ter fome da palavra e desejá-la ardentemente. Os bebês, eles bebem o leite diariamente. Nós também, meu irmão, temos que se alimentar da palavra diariamente. Temos que ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Aí repete, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando o povo estava num deserto, Deus mandava maná à noite. E o povo recolhia de manhã para comê-lo. Se eles não comessem, eles morreriam fisicamente. E esse maná era um emblema, um símbolo do Filho de Deus, Jesus. Temos que se alimentar de Jesus. Jesus é a própria palavra. João 1,14. E a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, a palavra, ela nos santifica. João 17:17 diz o seguinte: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, quando nós estudamos a palavra e colocamos a palavra em prática, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Amém? Quem está entendendo? Meu irmão, alimentar o povo com palha das falsas doutrinas, em vez de nutri-los com o trigo da verdade, é dar leite contaminado a um recém-nascido. Mata mais rápido do que a fome. Ou seja, meu irmão, as falsas doutrinas, os ensinamentos heréticos é como leite contaminado, que mata. A falsa doutrina, ela não liberta, ela escraviza, porque os falsos profetas, os falsos mestres conseguem enganar as pessoas, porque essas pessoas não têm conhecimento bíblico, não lê a Bíblia. Se as pessoas estudassem a Bíblia, é claro e evidente que quando elas estivessem diante de um falso profeta, de um falso pastor, ela diria, ele está pregando heresia, está distorcendo o texto. Por quê? Porque essa pessoa estuda a palavra. Meu irmão, a palavra de Deus tem vida. Ela dá vida e sustenta a vida. Se nós passarmos um mês sem comer comida física, eu creio que nós morreremos. A mesma coisa é na vida espiritual. Se nós não se alimentarmos da palavra, nós morreremos espiritualmente. Uma evidência que a pessoa é salva, ela vai ter fome, sede da palavra. Da palavra. Portanto, é preciso desejar a palavra de Deus como recém-nascidos. Como recém-nascidos. Portanto, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Como foi dito aqui, para nós crescermos espiritualmente, nós temos que abandonar a maldade. Temos que amar o próximo, tratar bem o próximo. Temos também que abandonar o engano. Temos também que abandonar a hipocrisia. Temos que viver a palavra. Tudo aquilo que nós pregarmos, temos que viver.
A gente não pode ser um ator de palco que prega uma coisa, ensina uma coisa, mas não viva aquilo que ensinou. Que nós possamos também abandonar a inveja. Temos que abandonar aquele sentimento de querer o que o outro tem. E quando o outro conquista algo, em vez de nós se alegrarmos, a gente fica triste. Temos que abandonar a inveja. Temos que abandonar também a maledicência. Nós não podemos falar mal, caluniar, difamar ninguém. Se o irmão está errando, se a irmã está errando, pecando, vivendo na prática do pecado, nós temos que entregar ele e ela a Deus e não esparramar, espalhar o que o irmão está fazendo. Para nós crescermos espiritualmente também, temos que desejar ardentemente a palavra de Deus. Temos que acordar de manhã, acordamos de manhã, a gente tem que pegar a palavra, começar a lê-la, começar a meditar, começar a se alimentar dela, conhecer os atributos de Deus, conhecer as promessas de Deus. E Deus fala conosco através de sua palavra, porque sua palavra é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra alma, juntas e medula. Portanto, nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Deus falou conosco hoje de forma clara e objetiva. Eu gostaria de orar por você que está online e também para as pessoas que entrarão mais tarde e assistirão essa live. Gostaria de orar por você também. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro. Não existe, não há, e nem tem outro Deus além de ti. Meu Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Tem misericórdia de nós. A tua palavra hoje foi pregada. O Senhor falou conosco de uma forma clara. O Senhor falou para nós crescermos espiritualmente. Temos que abandonar a hipocrisia, a fornicação, o adultério, a mentira, a antropolatria, a egolatria, a maldade, o dolo, a pecaminosidade, a inveja, o engano, a mentira. Não somente isso, o Senhor também falou para nós abandonarmos isso. Depois o Senhor falou para nós desejarmos ardentemente a tua palavra, para nós crescermos espiritualmente. Deus, nessa tarde, planta essa sede em nós, para que nós venhamos a estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, ser alimentado da tua palavra, conhecer os teus atributos comunicáveis e teus atributos incomunicáveis, que nós possamos conhecer a doutrina da justificação, do arrebatamento do inferno, da ressurreição, da expiação, todas as doutrinas, Pai. Nos dá essa sede, abre os nossos olhos espirituais, nos dá mais luz para nós entendermos a tua palavra. Abre nossos olhos, nos dá mais clareza para nós entendermos e aprendermos a tua palavra, que é alimento, que é pão, que é mel, que é leite, que nos nutre espiritualmente. Meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Tainá. Que Deus abençoe o Rafael. Que Deus abençoe a Leonice. Que Deus abençoe o pastor Carlos Henrique. Que Deus abençoe o Jacques. Que Deus abençoe o pastor Reginaldo. Que Deus abençoe a Ana Paula.
Pois bem, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.